Trabalhei nas lojas americanas por 3 anos, sempre no turno da noite, no fechamento e organização do estoque. Sempre foi um trabalho tranquilo, até que aconteceu aquilo. Era final de novembro, começo da temporada de Natal, quando as lojas ficam um inferno. O estoque estava lotado de caixas, brinquedos, eletrodomésticos e decorações natalinas. Eu e mais 2 funcionários, o Luiz e a Mariana, éramos responsáveis por organizar tudo para a Black Friday. Nessa época, a loja ficava aberta até mais tarde e só saíamos por volta das 2 da manhã. A loja já tinha fechado e estávamos no estoque, organizando as caixas para o dia seguinte. Luiz e Mariana estavam no fundo, conferindo a planilha dos produtos. E eu fui até a parte mais antiga do estoque. Um espaço pequeno, com prateleiras metálicas e um cheiro estranho de papel velho e umidade. Ao puxar uma caixa para organizar, algo caiu do alto da prateleira e bateu no chão com um baque seco. Olhei e vi que era um ursinho de pelúcia, bem antigo. O curioso é que ele não era de nenhuma linha de produtos recentes da loja. Peguei o bicho e senti que ele estava morno, como se alguém tivesse segurado há pouco tempo. O pelo dele era áspero, os olhos de vidro estavam meio gastos, mas o que me incomodou foi o cheiro. Não era cheiro de poeira, era algo azedo, podre. Levei o urso até Luiz e Mariana e perguntei se já tinham visto aquilo antes. Mariana fez uma careta e disse que não. Mas Luiz ficou olhando com uma expressão estranha. Acho que já vi esse urso antes, murmurou. A gerente antiga falou de um estoque velho nos fundos, que foi lacrado. Mas ninguém mexe lá há anos. Aquilo não fazia sentido. Se o estoque estava lacrado, como aquele urso tinha caído da prateleira? Resolvi voltar para aquele canto e ver melhor. Empurrei algumas caixas para o lado e, atrás de tudo, vi algo que me gelou até os ossos. Havia uma porta de ferro, pequena, sem maçaneta, com marcas escuras ao redor, como se alguém tivesse arranhado a superfície com as unhas. Luiz, vem ver isso. Ele e Mariana vieram e pararam ao meu lado, boquiabertos. Isso não está no mapa do estoque, Mariana murmurou. Eu não sei o que me deu na cabeça, mas comecei a empurrar a porta. Achei que estaria trancada, mas não estava. Com um rangido baixo e arranhado, ela se abriu. O cheiro que saiu de lá de dentro era insuportável. Uma mistura de mofo, carne podre e algo metálico, como ferrugem. Acendemos a lanterna do celular e iluminamos o espaço. Era um quartinho pequeno, forrado de prateleiras vazias, com um chão de concreto manchado. No canto, havia um carrinho de compras enferrujado, com mais ursinhos de pelúcia, todos idênticos ao que eu tinha encontrado. Mas o que realmente nos fez correr foi o som. De dentro do quartinho, ouvimos um suspiro baixo, quase um gemido, como se alguém estivesse ali, sufocando. Saímos correndo e trancamos a porta empilhando caixas na frente dela. Luiz queria sair dali imediatamente, mas Mariana insistiu para chamarmos o gerente. No dia seguinte, o gerente veio, olhou a porta, olhou para nós e disse apenas: esqueçam que viram isso. Eu pedi demissão na semana seguinte. Nunca mais voltei naquela loja. Mas às vezes, quando passo perto de uma unidade das lojas americanas à noite, sinto aquele cheiro de novo. E, em uma das vitrines, juro que já vi aquele urso olhando para mim. Trabalho nas lojas americanas há 3 anos. Nunca fui do tipo que acredita em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa sobrenatural. Sempre achei que essas histórias fossem exageros de gente impressionável. Mas algo mudou nos últimos meses. Algo que me fez questionar tudo. Minha rotina sempre foi tranquila. Reposição de mercadorias, conferência de estoque, atendimento no caixa quando necessário.
A loja onde trabalho fica em um shopping pequeno, quase decadente. O movimento não é dos maiores. E à noite, principalmente perto do fechamento, fica um silêncio que incomoda. Mas eu gostava disso. Pelo menos, gostava antes. Começou com coisas pequenas. Às vezes, quando eu ia organizar os produtos no estoque, sentia como se alguém estivesse me observando. Sempre achei que fosse algum cliente perdido, mas ao sair para verificar, não tinha ninguém. Pensei que fosse paranoia minha. Até que um dia, eu estava na seção de brinquedos, reorganizando algumas prateleiras, quando ouvi um barulho seco, como se algo tivesse caído no corredor ao lado. Caminhei devagar e, ao virar a esquina, vi um urso de pelúcia no chão. Era um daqueles grandes, vendidos em ocasiões especiais. O estranho é que não tinha ninguém por perto, e aquele urso estava guardado na prateleira de cima, longe do alcance de qualquer criança. Pensei que fosse uma coincidência. Peguei o urso e o devolvi ao lugar, mas assim que me afastei, ouvi novamente o barulho. O mesmo urso estava no chão. Dessa vez, senti um arrepio subir pela espinha. Olhei ao redor, esperando ver alguém rindo de uma pegadinha. Mas a loja estava vazia, exceto por mim e um colega no caixa. Resolvi ignorar e voltei ao trabalho. Os dias foram passando e comecei a notar algo estranho nas câmeras de segurança. Às vezes, no fim do expediente, enquanto o gerente verificava as gravações, eu via algo que não deveria estar ali. Na tela, no fundo da loja, entre as prateleiras de produtos infantis, aparecia uma sombra imóvel. Não tinha forma definida, mas parecia humana. Ela ficava ali, parada, sem se mexer, por minutos. Quando eu ia até o local verificar, não encontrava nada. Comentei com alguns colegas, mas todos riram e disseram que eu estava vendo coisas. Até que um dia, um deles, o Rafael, me chamou nervoso. Ele estava na sala de monitoramento, pálido. "Vem ver isso", disse ele, apontando para a tela. A sombra estava lá de novo, mas dessa vez ela se movia. Não como uma pessoa comum, mas em saltos, como se a imagem estivesse corrompida. Ela se aproximava de um corredor específico, o dos doces. Fomos até lá correndo, mas como sempre, não havia nada. Porém, o que vimos nos fez sair dali quase correndo. Todos os pacotes de balas estavam no chão, espalhados como se alguém tivesse passado a mão em tudo. Depois desse dia, comecei a sentir algo ainda pior. Às vezes, quando estava sozinho no estoque, sentia uma respiração fraca perto de mim. Não um vento, mas algo mais quente, mais real. Uma noite, enquanto fechávamos a loja, ouvi meu nome sendo sussurrado, baixo, arrastado. Olhei para trás e não havia ninguém. Rafael estava no caixa. Os outros já tinham ido embora. Corri até ele e perguntei se tinha falado algo. Ele negou, olhando para mim como se eu fosse louco. As câmeras continuaram registrando coisas estranhas. Uma noite, revendo as gravações, vimos algo que nos fez perder o sono. Em um dos corredores, onde não havia clientes, uma das prateleiras se moveu sozinha. Não foi um tremor ou algo assim. Ela simplesmente deslizou um pouco para o lado, como se alguém a tivesse empurrado. E por um segundo, uma figura apareceu no reflexo de um espelho próximo. Uma silhueta escura, sem rosto, observando diretamente para a câmera. Depois disso, comecei a evitar ficar sozinho na loja. Algo ali estava errado. Seja lá o que fosse, não queria ser a próxima pessoa a encontrá-lo cara a cara. Trabalhei nas lojas americanas. Era um emprego simples, mas cansativo. Muita reposição de mercadoria, estoque apertado, cliente perguntando onde fica o chocolate enquanto está do lado dele. Coisas assim. Nunca fui de acreditar nessas histórias estranhas que o pessoal gosta de contar.
Mas tem algo que aconteceu comigo na loja que eu não consigo esquecer. Era fim de mês, noite de inventário. Para quem não sabe, inventário é quando a gente tem que contar tudo o que tem na loja. Normalmente, ficamos até de madrugada conferindo mercadoria, registrando o que falta e arrumando as prateleiras. Nessa noite, só eu, o gerente e mais 3 colegas ficamos para fechar a contagem. A loja estava um caos. Caixa de bombom aberta, jogada nos corredores, brinquedo fora do lugar, prateleiras meio bagunçadas. Normal, considerando que era a época de promoção e a loja tinha ficado cheia o dia todo. Eu fiquei responsável pelo estoque, conferindo os produtos que não tinham ido para as prateleiras ainda. O estoque sempre me incomodou um pouco. Era apertado, mal iluminado e tinha aquele cheiro estranho de papelão úmido misturado com poeira. Só que, naquela noite, estava pior. Não sei explicar. O ar parecia pesado, abafado, como se alguém tivesse acabado de passar por ali e eu tivesse perdido por um segundo. Comecei a contar as caixas, conferindo com o que estava na planilha. Uns 20 minutos depois, ouvi um barulho seco atrás de mim. Algo tinha caído. Olhei para trás e vi uma das caixas de salgadinho tombada, com os pacotes espalhados pelo chão. Suspirei, já achando que o pessoal do turno da manhã tinha deixado tudo empilhado errado. Enquanto abaixava para pegar os pacotes, ouvi um estalo mais longe, vindo do fundo do estoque. Era como se alguém tivesse batido o pé contra o metal das prateleiras. Pessoal? Chamei, mas ninguém respondeu. Fui até lá ver. As luzes do estoque eram fracas, e a última prateleira ficava numa área meio escura, onde o gerente sempre dizia que iam instalar lâmpadas melhores, mas nunca instalavam. Quando virei a última fileira de prateleiras, vi uma coisa que me fez congelar. Todas as caixas da seção de doces estavam levemente deslocadas para frente, como se alguém tivesse passado os dedos na borda de cada uma, puxando um pouquinho, como se estivessem arrumadas quase perfeitamente, mas de um jeito que deixava claro que alguém tinha mexido. Não era algo que um rato faria. Não era algo que acontece sozinho. Um arrepio subiu pela minha espinha. Voltei para a parte principal do estoque, tentando ignorar aquilo. Contei o restante das mercadorias o mais rápido que pude. Mas aí veio a pior parte. Pouco antes de acabar, precisei ir ao banheiro. O problema é que, naquela loja, o banheiro do funcionário ficava nos fundos, perto da sala de monitoramento. O gerente e os outros estavam na frente da loja, organizando os produtos que ainda precisavam ser contabilizados. Abri a porta do banheiro, acendi a luz e, no reflexo do espelho, vi a porta do estoque entreaberta. Eu tinha certeza de que tinha fechado. Voltei devagar, olhando pelo vidro da porta. Não tinha ninguém. Abri um pouco mais, o suficiente para ver a primeira fileira de prateleiras. E então, ouvi um som baixo, quase um arranhão. Vinha de dentro, no fundo. Eu deveria ter saído dali naquele momento. Mas por algum motivo, respirei fundo e entrei mais um pouco. Foi então que vi a câmera de segurança no alto da parede, virada diretamente para mim. O detalhe? A câmera do estoque não ficava apontada para aquele lado. Ela sempre ficava fixa, apontando para a porta. Saí dali na mesma hora e fui direto para a sala de monitoramento. Quando chequei as gravações da última hora, meu estômago gelou. Por volta de 1h da manhã, quando eu já estava no estoque, a câmera simplesmente girou sozinha para o canto da parede. Não foi um movimento mecânico normal. Foi devagar, arrastado, como se alguém a tivesse empurrado manualmente. O problema? A sala de monitoramento
estava trancada a noite inteira. Só o gerente tinha a chave. Eu nunca mais fiquei sozinho no estoque depois daquela noite. E algumas semanas depois, pedi demissão. Não sei o que aconteceu ali, mas até hoje, quando passo na frente da loja, evito olhar para dentro. Só de pensar, sinto aquele mesmo arrepio na nuca, como se alguém ainda estivesse lá dentro, observando.